Ortopedia em Foco. Oferecimento: Leve Ortopedia. O futuro chegou. Hoje é dia do quadro Ortopedia em Foco, assinado pela Clínica Leve. Aqui nós vamos falar de assuntos relacionados à ortopedia para promover a sua saúde, a sua qualidade de vida através da informação dos profissionais capacitados da Clínica Leve. Prevenção, tratamento, diagnóstico, todos os temas serão tratados aqui, sempre digo, né, de forma leve, para a sua compreensão. Eu tenho certeza que assim nós vamos ajudar muitas pessoas na busca de uma vida saudável, com mobilidade. A gente sabe como que isso é importante e como a tecnologia na área da saúde avançou nesta área. E nessa quarta, o assunto será dores na mão. Eu tenho o prazer de receber o médico ortopedista, Dr. Fábio Perucchi, que tem foco em cirurgia da mão e microcirurgia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho, então, sobre mão. Que bom lhe receber, viu? Muito orgulhosa pelo seu trabalho, pela sua trajetória, né, na medicina. E assim, dor na mão. Quando eu vi a pauta, eu disse, é comum as pessoas terem dor na mão? Porque eu não vejo tantas pessoas reclamar de dor na mão. A mão, ela, sim, eu acho que é comum. Talvez uma das queixas mais frequentes que a gente tem dentro, né, da ortopedia de uma forma geral. A mão, considerando ela um órgão, ela é muito exposta, né? Então, ela é um órgão executor. Então, né, quando a gente vai se defender ou vai, né, fazer algo, então a gente está expondo ela a situações de estresse, de perigo, né, de trauma. E daí, dependendo, né, do impacto, da sobrecarga que acontece, né, que ocorre exatamente, né, às vezes surgem, né, essas eventuais dores nas mãos. Né? Eu acho que a minha mão, eu não bato em nada, geralmente é batida, assim, que ocorre, doutor Fábio? A minha mão acho que está bem cuidada. Então, Gisele, existem causas, né? Geralmente o que leva a uma dor é um processo inflamatório, né? E esse processo inflamatório tem que ter um porquê. Ele pode ser por uma sobrecarga, então uma dor mais pontual, mais aguda, né? Por um exagero, de repente, numa força. Ou não, às vezes, não relacionado à força, mas à maneira como exercer uma determinada atividade, né? Que não estava, de repente, acostumado, né? E tem uma dor por sobrecarga de forma eventual. Existem as dores de causa degenerativa, né? Que são os acúmulos do tempo, né? Então, nossos órgãos, eles têm um tempo limitado de vida. E essa degeneração, ela como se fosse um envelhecimento, né? Então, isso aí vai se acumulando com o decorrer do tempo e o organismo ele vai se adaptando a essas situações, mas em algumas situações ela foge do controle, começa também a gerar um processo inflamatório e o paciente começa a ter dor. E existem outras causas que são predisposições. O paciente não teve uma sobrecarga, o paciente não tem um processo degenerativo, mas ele tem uma tendência, talvez, uma facilidade para ter algumas dores por causas sistêmicas, né? Uma artrite reumatoide, um paciente que talvez seja diabético, uma fase da vida que está passando por uma alteração hormonal, uma alteração tireoidiana, a própria gravidez, às vezes é um momento na mulher, no caso, né, onde tu tem uma alteração fisiológica, né, que te predispõe para algumas patologias específicas na mão que geram dor também. Gente, e assim, né, a mão como os pés, né, enfim, a gente fala a questão de mobilidade, a mão é importante para a nossa vida, né? A gente faz quase tudo aqui com as mãos, então é muito importante a gente cuidar, né? A diferença em dor na mão e dor no punho, doutor? Começa pela localização, né? Então, assim, o punho, a exemplo de ombro e cotovelo, ele funciona mais como uma articulação posicionadora da mão. E a mão é o verdadeiro órgão executor, né? Então, a mão ela tem a função motora e tem a função sensitiva. É importante que ela se movimente bem, mas que a gente sinta bem a mão também, né? Em consultório, o paciente geralmente procura, né, por uma queixa de punho, né, isso decorrente de dor, né? Quando o paciente tem uma limitação de movimento do punho, desde que ele tenha um punho estável e não tenha dor, ele consegue se adaptar bem. A mão já é um pouco diferente, né? A mão, o paciente, claro, ele pode chegar, né, em virtude de dor, mas às vezes outras situações, como deformidade, limitação de movimento, mesmo o paciente não tendo dor, né, ele acaba percebendo essa disfunção, né? Então, o punho, ele aceita melhor uma diminuição de movimento, né? Mas a dor
é muito problemática, né? Sim. Porque tu tem que ter segurança no que tu está fazendo. Com certeza. A mão já não. A mão, além de ela não doer, ela tem que funcionar bem, né? Tu tem que ter uma boa mobilidade, tem que ter uma boa sensibilidade, né? E daí uma série de fatores, né, são importantes para que tudo corra bem e que ela esteja de forma, né, perfeita. Quais são, você falou ali, né, você já citou as causas mais comuns. Dentro dessas, qual que chega mais no consultório? A gente não falou nada de trauma, né? Existem os traumas, né? Justamente pela questão de defesa, nas quedas ou exposição a uma máquina industrial, né? Alguma ferramenta, um vidro, um corte, né? Então, é muito comum os traumas, né? Nas mãos, né? Pela exposição que ela tem. E dentro de causas não traumáticas, eu acredito que as alterações inflamatórias que envolvam o nervo, né? Que são as alterações neuropáticas, né? Que são as neuropatias, que entram, né, síndrome do carpo, a síndrome de outros nervos, como o nervo ulnar, o nível do cotovelo. Para quem joga beach tênis, agora tem uma neuropatia que está aumentando em termos de incidência, que seria uma síndrome de Wattenberg, que está relacionada ao movimento de saque, né, do beach tênis. E dói daí na mão? Daí tu começa. A dor neuropática, ela é uma dor que ela se caracteriza, né, além da dormência, né, pela disfunção do nervo, uma dor tipo em formato de formigamento, queimação, e tende a ter uma forte intensidade. Então, é uma dor que acaba incomodando bastante, né? E as tendinopatias também são bem frequentes. Esse do beach tênis aí a gente vê que é um esporte que ganhou muitos adeptos, ainda bem, porque a gente quer que todo mundo pratique esporte mesmo, né? Qualidade de vida, mas tem que se cuidar, né? Vamos lá, tratamentos, né? A gente listou várias causas, cada caso deve ser um caso, né, doutor? Os tratamentos, assim, de uma forma geral, pensando então em causas inflamatórias por sobreuso, né, a gente tem que reconhecer o limite do nosso corpo. Então, trabalhar de forma adequada, com intensidade adequada, com frequência adequada, né, ter uma consciência corporal, né, que é importante. Então, a maneira como você está fazendo, né, as atividades, né, também às vezes gera, né, essa disfunção. Então, essas inflamações mais pontuais dessa forma. Os processos degenerativos, né, que são aqueles que são cumulativos, né, além da questão da consciência corporal, que ela é importante também, daí entram as proteções, né? Então, às vezes uma órtese, ela ajuda, né? Como auxílio para proteger em determinada situação específica, onde tu vai sobrecarregar um pouquinho mais, né? O teu punho ou a tua mão, lançar a mão de órteses protetoras, né? Que ajudam a diminuir a chance da instalação de processo inflamatório. E nas causas sistêmicas tem que tratar a causa sistêmica, né? Então, se existe algo por trás, então a diabetes tem que estar bem controlada, a tireoide tem que estar bem controlada, né? A artrite reumatoide bem controlada. Então, tem que pensar de uma forma mais ampla também, né? Sim, e quando é que a cirurgia é necessária? A gente tem uma tendência a sempre procurar inicialmente um tratamento clínico, né? E existe cirurgia para tudo, né? E com mais diversas técnicas. Então, um paciente é diferente do outro, uma lesão é diferente da outra, mesmo com o mesmo diagnóstico. Às vezes a cirurgia não é a mesma, né? Então, uma fratura de punho em um paciente vai ser de um jeito e outro vai ser de outra forma. Uma lesão tendinosa em uma pessoa vai ser de um jeito e de outra forma. Mas as cirurgias, elas se resguardam assim para casos onde o tratamento clínico não está sendo eficaz. Tu percebe que, né, que tu tenta um tratamento clínico, o paciente tem... E uma outra coisa que é importante, né, antes de pensar em cirurgia, o paciente tem que entender a lesão que ele tem, porque ele tem que fazer parte do processo de tratamento. Sim. Então, um diagnóstico adequado, ele acaba sendo super importante. Então, o paciente, não, agora eu sei o que eu tenho, agora eu sei o que está provavelmente me gerando isso, o que eu faço no meu dia a dia. O paciente se conhece. Exatamente. Então, nessas situações onde o paciente entende a lesão, procura se proteger, procura mudar hábitos, né? Trata de forma clínica, com medicações, com proteção, e acaba não sendo eficaz, né? Continua tendo prejuízo em termos de qualidade de vida. Nesses casos, né, a cirurgia, ela, quando bem indicada, resolve muito bem. Né? E com certeza na Leve você, né, sempre será muito bem atendido e bem orientado. Mas assim, as consequências, se não tratar, são muito graves, né, doutor Fábio, para terminar, né? O tratamento precoce, né, para evitar o agravo, né? Porque nada passa impune no organismo. Né? Um processo inflamatório crônico, ele vai trazendo alterações que no começo não existem, mas quando se tornam crônicas, sim, começa a ter uma mudança anatômica, degenerações, né? Coisas que não tem volta. Sim. Então, é importante procurar o tratamento precoce, assim como para qualquer patologia, o tratamento acaba mudando, né? Então, o prognóstico melhora e o tratamento talvez, de forma clínica, é mais efetivo, sem necessidade de evoluir para uma cirurgia.
Que demais, gente. Doutor Fábio ajudou, né? Explicou tudinho pra gente, a importância de a gente cuidar das nossas mãos, né? Se você tem dúvidas, a gente vai no site da leveortopedia.com.br, vai conhecer o trabalho do Dr. Fábio, de todos os médicos da clínica, né? Tem muitas informações, é muito legal. Ou se não, @leveortopedia no Instagram, gente, leve com 2V, tá bom? Torne a sua vida leve. Dr. Fábio, volte sempre. Opa, obrigado, boa tarde para vocês e a todos que estão nos assistindo. Que demais!